Salve, beleza? Hoje eu queria trazer para você aqui algumas perguntas que eu recebi através do meu Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição e tá aqui na tela. Me segue lá se você ainda não segue. Eu abro lá algumas caixinhas de perguntas sempre que possível para responder lá diretamente e também pegar algumas perguntas para trazer aqui para os vídeos no YouTube, que eu acho bastante interessantes, beleza? Então vamos para a primeira pergunta, mas se é a sua primeira vez aqui no canal, você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Cunha e esse é o canal Valorize. Eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos, então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana, beleza? Então vamos ver aqui as perguntas, que eu trouxe até uma colinha aqui, tá? Que a primeira pergunta é a seguinte: o que é mais interessante de você ter na carteira? Ações focadas em crescimento ou focadas em dividendo? Então, quando a gente tem esses dois tipos de ações na carteira, a gente tem diferentes abordagens, né? Então, você tem que olhar primeiro aqui a questão do teu perfil. O que você quer? As ações focadas em crescimento, elas tendem a entregar esse resultado bem mais lá na frente. E você tende a ter empresas menos consolidadas ou às vezes empresas que estão ali crescendo e reinvestindo muito do valor que elas geram, do lucro delas, no próprio negócio. Então, essas empresas de crescimento acabam não distribuindo uma quantidade de dividendos tão elevada para o investidor no início, mas elas podem lá na frente se tornar empresas boas pagadoras de dividendo, que a gente tem que aqui como premissa, né, de que as empresas no futuro elas tendem a ser empresas mais maduras, elas tendem a crescer e a evoluir e aumentar aqui sua participação de mercado e lá na frente tendem a entregar mais dividendos para o investidor. Então você pode ter essa abordagem no início. Então é interessante você observar o que você quer primeiro. E já as empresas que pagam bons dividendos logo de cara, logo no início, né, tendem a ser empresas mais consolidadas, empresas mais sólidas, que têm uma fatia de mercado muito maior. Então você vai receber, por consequência, uma parcela maior dos dividendos, mas elas tendem a não crescer muito quanto as empresas de crescimento, né? Empresas que estão reinvestindo o lucro delas no próprio negócio. As empresas de dividendos vão distribuir ali 80%, um payout, né, que a gente fala, aquele indicador, né, que mostra pra gente quanto a empresa vai distribuir do lucro que ela gera. Então o payout de 80%, 90%, chegando até empresas que chegam próximo de 100% do lucro que geram, dependendo do ramo que elas atuam. Por exemplo, empresas aqui de energia elétrica, por exemplo, do setor de elétrica, elas tendem a entregar ali uma quantidade de dividendos bem mais elevada, porque elas não têm uma necessidade tão grande de pegar esse valor e reinvestir no próprio negócio, porque elas têm um processo pré-investimento ali, né? Um processo antes de começar a distribuir, que é de estruturar os negócios dela, e a partir do momento que estrutura aquela linha de transmissão, por exemplo, então ela tem aqui uma distribuição bem mais previsível de um contrato de 20, 30 anos, que vai se prolongar por vários e vários anos, e não tem a necessidade de ter um investimento tão elevado no próprio negócio. Diferente de uma empresa, por exemplo, de calçados, que precisa reinvestir boa parte na sua produção, né, para gerar novas produções para o próximo ano. Então ela precisa reter muito mais dos lucros que ela tem para poder investir no próprio negócio. Então, como você vai estruturar uma carteira de investimentos, seja focado em uma empresa de crescimento ou empresas de dividendos, é esse raciocínio que você tem que ter. E na verdade você não precisa ter um ou outro, você pode ter os dois, um misto dos dois na carteira, que faz muito bem, inclusive, para a diversificação do seu portfólio. Você vai ter opções que vão te gerar renda ali para você reinvestir nas suas próprias ações, nos seus próprios investimentos, nas suas próprias empresas, e empresas de crescimento que tendem a se valorizar no longuíssimo prazo mais do que as empresas de dividendos, beleza? E a próxima pergunta é a seguinte: é melhor deixar o dinheiro guardado na poupança, na conta corrente ou em casa, em algum outro lugar, por conta de um medo de um reset mundial aí, do dinheiro sumir de alguma forma? Então é a seguinte: quando a gente deixa o dinheiro guardado em casa ou na conta corrente, a gente tem o problema aqui do custo de oportunidade, né? Você deixa de investir esse dinheiro de alguma forma. Então você está perdendo dinheiro por conta da desvalorização, do efeito da inflação. Então a gente vê isso na prática quando a gente vai no mercado fazer uma compra simples, né? Você pega aqueles R$100 que você gasta hoje no mercado, não compra a mesma coisa que você comprava há 10 anos atrás.
Então esse é o efeito da inflação. Quando você deixa teu dinheiro guardado em casa ou na conta corrente, você vai sofrer esse efeito. Esse é o custo de oportunidade. É o custo que você tem da desvalorização do dinheiro, de ele não estar investido e está sofrendo ainda assim o efeito da inflação. Você não vê, o dinheiro continua lá, aqueles R$100 que você deixou na conta continuam sendo R$100, mas eles não compram a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto, o custo de oportunidade de você deixar o dinheiro parado. Na verdade ele está desvalorizando, não só parado. E a gente tem aqui um outro ponto que é essa questão desse receio, por conta dessa pandemia, de que esse dinheiro suma de alguma forma, ou que tem algum apagão, enfim. Então a gente tem uma série de instrumentos, né, para proteger você, investidor, de investir, né? Você tem ali o fundo garantidor de crédito para te devolver esse dinheiro se tiver algum problema com o banco, por exemplo. E um segundo ponto que é, qual que é a probabilidade das empresas que você investe? Se você, por exemplo, investe em ações, você tem ações das empresas XYZ. Qual que é a probabilidade de todas essas empresas que você investe em quebrarem? Existe a probabilidade? Existe. Se você tem 15 empresas no teu portfólio, qual é a probabilidade das 15 empresas de uma vez só quebrarem e você perder todo o teu dinheiro? É baixíssima. Então, qual que é a probabilidade de você investir num fundo imobiliário que tenha vários imóveis e esses imóveis explodirem de uma vez só? Ou seja, eles sumirem do mapa. Eles, se não tiverem inquilino, no final das contas você ainda vai ter um imóvel lá, né, para ser vendido. Ou, enfim, você vai ter um imóvel lá, algo tangível, né, um imobilizado, né, algo que você consegue tocar, que não é um negócio em si, ele existe ali, né, fisicamente. Então existe um risco menor nesse caso. Por isso o retorno ele tende a ser um pouco menor do que nas ações, porque aí você está falando de um negócio que tem N variáveis econômicas, N variáveis ali envolvidas para gerar retorno para você. Então você tem uma série de instrumentos que te protegem e também tem investimentos na economia real, né? São coisas reais, são negócios onde tem pessoas ali por trás trabalhando. Então qual é a probabilidade disso acontecer? É baixíssima. Então é algo que não está no nosso controle como investidor. E o que a gente pode fazer para se defender disso ou para minimizar esse medo, né? É diversificar o seu portfólio, os seus investimentos em uma gama de outras classes, né? Você tem um pouquinho em ações, você tem um pouquinho em fundos imobiliários, você tem a tua renda fixa ali, seja no banco, né? Seja investindo no tesouro, né? Investindo emprestando dinheiro para o tesouro, em tesouro Selic, tesouro IPCA. Você tem uma diversificação grande no teu portfólio para você sentir um receio menor. Se ainda assim você ficar muito temeroso por conta disso, existe a possibilidade de você comprar ouro também, o ouro físico, né? Eu acredito que investir no ouro físico é um pouco custoso, de você ter esse ouro físico por conta da custódia, de você guardar esse ouro, e você tem opções de investir no ouro escritural, né? Que é aquele ouro que é um contrato de ouro, que o ouro em si ele existe, ele está lá, ele está lastreado lá em ouro. Então, se acontecer algo no mercado que o dinheiro suma, né, do mercado, então você vai ter o ouro físico. Da mesma forma que você tem um imóvel lá no fundo imobiliário, existe um imóvel tangível, existe um ouro físico também. Mas aqui é um ponto que você tem que observar para não concentrar muito, né? Porque o ouro por si só não gera valor. O ouro ele é muito em função da oferta e da demanda, no que a gente acredita que o ouro vale ou não. E ele é escasso, ele tem uma certa quantidade. Então, se existe uma procura muito grande pelo ouro, ele tende a subir de valor, né? Então, existem momentos de crise, né, como esse, a gente vê o ouro disparando de valor, assim como o dólar disparou também. A lógica é essa, quando tem uma crise muito grande no mercado, as pessoas tendem a correr para aquilo que se sentem mais seguras, que nesse caso foi o ouro, foi o dólar, que é uma moeda muito mais forte do que a nossa. Então você teve uma corrida para o flight to quality, né? Que a gente fala que é você vai para onde tem mais qualidade, você vai para onde é mais seguro. Então as pessoas buscaram nesse momento o ouro, buscaram o dólar. Existe também a possibilidade de você diversificar o teu patrimônio em ouro, como eu falei, né? Um percentual ali não muito elevado da carteira, porque lembra que aquilo ali é oferta e demanda, ele não gera valor por si só, diferente de uma empresa que está gerando valor e crescendo. Ela está crescendo organicamente com o próprio negócio dela e inorganicamente comprando, adquirindo novas empresas e aumentando o negócio dela. E adicionar, no final das contas, uma diversificação não só Brasil,
nas ações, nos fundos imobiliários, tesouro direto, renda fixa, né? A renda variável e renda fixa. E assim você vai adicionar não só renda fixa e renda variável Brasil, mas renda variável também no exterior e em outras geografias, né? Em outros lugares do mundo, aqui através dos Estados Unidos, você consegue, investindo no exterior, ter acesso a ETFs, por exemplo, que investem no mundo inteiro. Então ter essa diversificação global através de um único instrumento, que é um ETF, você vai ter uma exposição ao mundo inteiro. Então, se a gente tem esse temor aqui de ter algo que não está no nosso controle, algo que possa acontecer que não está no nosso controle, a melhor opção que a gente pode fazer para se defender e não ficar inerte, né, e não ficar com o dinheiro parado, é ter uma diversificação mais ampla e desenhar uma carteira que é uma carteira para a vida, né, uma carteira robusta para você estar amparado ali, para você ter uma diversificação em diversos riscos e estar ali resguardado para diversas ocasiões. Então você vai construir uma carteira blindada ali, né? Digamos assim, para qualquer coisa que aconteça. E se você quiser ter uma reserva de valor ali guardada com você, nada impede de você ter também um dinheiro contigo, né? Um dinheiro, uma quantidade menor de dinheiro ali em mãos para uma emergência, né? Muito imediata. Sendo que você pode ter essa mesma reserva num banco grande, né? A probabilidade de um banco que você investe ou a probabilidade do dinheiro que você guarda no tesouro dar um calote em você, ou seja, o banco, ou seja, o tesouro dar um calote em você, é muito pequena. Mas se você quiser diversificar em várias outras caixinhas para não depender de uma única fonte, pode ser uma ótima opção aí para você minimizar esse temor, beleza? Beleza, e a última pergunta para a gente fechar o vídeo de hoje é: o que eu devo fazer com a minha reserva de emergência? Eu devo mover ela para outro lugar porque ela não está rendendo nada, taxa de juros muito baixa, né? Então o ponto é o seguinte, eu até gravei um vídeo recentemente sobre a última queda da taxa Selic que teve, né? Que chama A Renda Fixa Morreu. Vou deixar aqui no card esse vídeo e na descrição, que fala um pouco da reserva de emergência, né? Dessa questão da renda fixa. Também vou deixar na descrição os vídeos que falam sobre reserva de emergência para você dar uma olhada depois. Mas esse temor de você ter que tirar o dinheiro agora de uma reserva, né, de emergência, um Tesouro Selic, um CDB DI, um fundo DI, por exemplo, todos eles são atrelados, né, à nossa taxa de juros. Então a nossa taxa de juros atual, no momento que eu gravo esse vídeo, é de 2,25% ao ano, com uma perspectiva de redução. Independente de quando você veja esse vídeo, o raciocínio ele é similar, tá? Então, quando a gente tem uma queda muito grande da taxa de juros, muita gente sente, nossa, o que tem que fazer agora? Eu tenho que tirar meu dinheiro lá que não está rendendo nada, né? Está rendendo 2% e a inflação está quase isso. Então, estou praticamente com o dinheiro parado. Na verdade, a gente não tem muito o que fazer nesse sentido, porque a finalidade da reserva de emergência é servir para uma emergência. Não é ter o rendimento. A gente tem os 3 pilares lá, né? A liquidez, que é quando você vai resgatar esse dinheiro, tem que ser imediato, no caso da reserva de emergência. Você tem a segurança, precisa estar num lugar seguro, porque se oscilar você não vai ter esse dinheiro se você precisar. E o terceiro é a rentabilidade. Nesse caso, a rentabilidade fica em segundo plano, porque o objetivo não é esse, não é rentabilizar. É óbvio que a gente quer deixar esse dinheiro o melhor possível, o melhor aplicado possível, mas quando a gente tem esse cenário de baixíssima taxa de juros, que é inédito para o brasileiro, né? É a primeira vez que a gente tem essa taxa de juros nesse patamar, então a gente não está acostumado a ver isso. Em países mais desenvolvidos, a taxa de juros é 0% e às vezes até negativa. Então imagine, você deixa teu dinheiro investido e ele desvaloriza. Talvez não seja tão adequado você deixar uma reserva tão elevada na renda fixa, né? Por conta dessa baixa taxa de juros, você vai deixar a maior parte aplicada em algo que te renda mais. Mas você vai ter a tua reserva de emergência adequada ao teu perfil, né? Aquilo que você acha que é interessante você ter. Seja 6 meses do teu custo mensal, 12 meses do teu custo mensal, ou até mais valor para algum projeto de curto, médio prazo que não precisa e que não pode correr nenhum tipo de risco e não pode ter nenhum tipo de oscilação, beleza? Então, o princípio é o seguinte: reserva de emergência tem que ser simples, tem que ser prática para resgatar quando você quiser. E quando a taxa de juros cai, não muda, essa questão não muda. Você precisa ter esse dinheiro ali disponível e a melhor forma de você aplicar é
num Tesouro Selic, num CDB DI de um banco grande, tá? Num fundo DI bastante conservador, com a menor taxa de administração que você conseguir achar. Então, esses são os princípios da reserva para você ter. Taxa de juros caiu, por consequência, para a gente não tem muito o que fazer na questão da reserva de emergência. Você não vai querer arriscar por 0,1, 2% a mais do CDI em cima de um dinheiro que não pode correr risco algum, beleza? Então é isso. Se você curtiu o conteúdo, curtiu esse desenho desse tipo de perguntas e respostas, então deixa aqui para mim nos comentários qualquer pergunta e também me segue lá no Instagram. Eu abro sempre aquelas caixinhas de perguntas, ou se quiser me mandar alguma pergunta também em direct ou aqui no canal, fica à vontade, manda por onde você achar mais interessante, que eu vou selecionar algumas perguntas que eu acho mais interessantes para trazer aqui e responder e dar uma abordagem um pouco mais completa nessas respostas, beleza? Então, deixa aqui para mim o like que me ajuda muito aqui no canal, saber que você curte esse tipo de conteúdo e também compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem interesse e tem essas mesmas dúvidas, beleza? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, valeu!